Quando as pessoas falam de The Boys, normalmente lembram do Capitão Pátria, do bruto ou da violência absurda da série. Mas no fundo, The Boys sempre foi a história de Huey Campbell, um cara comum, fraco, assustado, sem poderes, que foi jogado no pior mundo possível. Um mundo onde os super-heróis são monstros. E o mais interessante é que Huey começa a série como a pessoa mais inocente do universo de The Boys. Mas, temporada após temporada, ele vai sendo destruído emocionalmente. Hoje, vamos analisar toda a jornada do Huey, da primeira temporada até a quinta e última temporada de The Boys. Tudo começa com uma das cenas mais brutais da série. A namorada do Huey, Robin, morre instantaneamente quando o super-herói do set trem-bala atravessa o corpo dela em super velocidade. E isso destrói completamente a vida dele. Essa cena é importante porque representa o tema principal da série. Supers não são heróis. Eles são celebridades violentas protegidas por corporações. Imaginem que, se os atores hollywoodianos que vocês tanto amam e conhecem se transformassem em humanos superpoderosos com habilidades, assim eles seriam como em The Boys. No começo, Huey é inseguro, medroso, emocional e completamente perdido. Ele não tem experiência em combate, não sabe mentir, não sabe matar. Ele é basicamente a nossa visão dentro daquele universo. Então aparece Billy Butcher, e Butcher enxerga Huey como alguém que poderia ser usado. Ele usa a dor do Huey para puxá-lo para a guerra contra a Vault. O mais interessante da primeira temporada é que Huey ainda acredita em bondade. Mesmo odiando supers, ele se apaixona pela luz estrela. E isso muda tudo, porque Huey percebe que nem todos os supers são monstros. Ao longo da temporada, Huey começa a desenvolver-se e aprende a mentir, a invadir lugares, a sobreviver e até matar. Aquele cara comum começa lentamente a desaparecer. Na segunda temporada, Huey já não é mais o mesmo. Ele continua sendo o coração moral da equipe, mas agora entende como o mundo realmente funciona. A relação dele com Annie vira o centro emocional da série, porque os dois vivem em lados opostos. Huey odeia supers. Annie é uma super. Mesmo assim, eles tentam construir algo normal em um mundo completamente quebrado. Embora Huey tenha sido influenciado pelo Billy Bruto em alguns momentos, existe um detalhe importantíssimo. Embora Huey começasse a ficar mais violento e ter aprendido a utilizar armas, e sempre em vários e vários episódios ter o seu corpo todo sujo por sangue das pessoas que eram mortas ou explodidas, tendo suas vísceras e órgãos em sua pele, ele ainda se mantinha racional e tentava manter a sua moral que sobrava intacta. E também podia controlar um pouco a violência do Billy Butcher, para controlá-lo e não
permitir que ele fizesse várias e várias besteiras que pudesse causar a destruição da equipe antes do empate final acontecer. A terceira temporada, Hughie começa a se sentir um tanto inútil, porque todo mundo ao redor dele é poderoso. Mas mesmo assim, ele ainda continua ajudando da sua forma. A mudança psicológica em Hughie é extremamente impactante, porque ele começa a agir de forma mais agressiva em alguns momentos da obra e também fica mais confiante e toma decisões mais perigosas. O Hughie inocente da primeira temporada vai desaparecendo em alguns momentos, mas ele ainda está lá, porque ele não é tão violento como Billy Butcher, já que a própria Becca, esposa de Bruto, dizia que o Butcher sempre fazia várias metas por aí. Mas o Hughie é completamente uma pessoa diferente do Butcher. Ele sabe ser racional e analisa sempre as coisas antes de fazê-la. Mas o Hughie se desenvolveu muito bem na questão da porradaria franca. Ele conseguiu lutar de igual contra o Leitinho. Na porradaria de socos, ele estava perdendo, mas quando ele pegou um objeto, ele conseguiu quase nocautear o próprio Leitinho. E ainda conseguiu acertar um tiro de pistola nele. E Hughie já salvou o Leitinho dando cobertura para ele salvar Kimiko na segunda temporada, atirando nos soldados com um fuzil. Embora o Hughie tenha tido vários esgotamentos mentais em toda a série de The Boys, o mundo ainda assim não piorava por completo para Hughie Campbell. Ele mantinha a sua moral de justiça o mais intacto que podia mantê-la. Embora ele fosse apenas uma pessoa comum, ele estava se tornando alguém realmente calculista e perigoso se os supers continuassem estando sob controle do Homelander após a quinta temporada. Mas, no resultado final dessa série, Hughie continua como o centro moral da equipe, se tornando literalmente a consciência da série. Ele entende que sim, Homelander precisa ser parado, mas genocídio não é justiça, e opta por não deixar o Billy Butcher matar e destruir todos os supers, porque embora muitos deles fossem maus, ainda existiam as poucas pessoas boas e inocentes naquele meio de superpoderosos tentando fazer a coisa certa. Hughie mata Butcher. Então acontece o momento mais pesado da sua jornada. Ele mata o seu antigo amigo, porque Butcher queria realmente ser morto naquela ocasião. No fim, Hughie sempre foi o verdadeiro protagonista de The Boys. E também foi o verdadeiro super-herói, porque ele não era o Superman como Homelander era. Homelander era um Superman de forma brutal, e Billy Butcher era um justiceiro, ou um Batman que não ligava para nada. E Hughie era a moral intacta do Superman naquele momento, da forma dele, é claro, tentando manter a benignidade, a bondade, a humildade e a verdade em dia, mesmo com seu corpo sendo banhado de sangue todas as temporadas em que assistimos na série. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre a essência e um pouco do resumo da história de Hughie Campbell na série de The Boys. Espero que tenham curtido e sei que gostaram bastante. Então deixem o seu like e compartilhem para todos aqueles que gostam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus.
Amém e tchau.